Aleluias, graças a Deus. Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Que bênção, né, irmãos? Estarmos juntos nesse congresso, terceira noite, e nós estamos firmes aqui para a glória do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui, bem forte? Pode se sentar, por gentileza. A expectativa do meu coração é que essa noite Deus possa realmente continuar fazendo o que Ele está fazendo na nossa vida desde quinta-feira. Vale um glória a Deus aqui, bem forte. Quinta-feira, na primeira noite, eu falei sobre o quanto que a noiva precisa ter azeite. Eu usei a parábola de Jesus quando Ele fala das 10 virgens. E as 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas. E o que diferenciou as prudentes das insensatas foi que as prudentes tinham o quê? Azeite. E quinta-feira a gente aprendeu como produzir azeite. Nós entendemos que nós produzimos azeite através de uma vida de oração. Então desde quinta-feira, né, nós trouxemos essa palavra do nosso coração. E aprendemos então quinta-feira que nós, como noiva de Cristo, igreja, a gente precisa de vida de oração. Assim nós vamos produzir azeite. A gente precisa ser conhecido no céu, para que quando acontecer a vinda do noivo, a vinda do Senhor Jesus, que Ele encontre eu e você ainda tendo na nossa botija o quê? Azeite. Ontem, a segunda noite, eu falei sobre a relação da noiva e o deserto, e a gente lembrou um pouquinho sobre a história de Israel, do Egito, quando eles saem do Egito, deserto, Canaã, e a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, essa relação da noiva nesse tempo onde está no deserto, que no deserto, o quanto que o noivo, o quanto que Deus trabalha na nossa vida, o quanto que Ele tira de nós as impurezas, sim ou não, gente? Mas a gente aprendeu ontem, falando da noiva e a relação da noiva no deserto, a gente aprendeu ontem, que o que nos sustenta no deserto não é o pão físico, não é o pão da padaria, não é o maná, porque muitos hebreus comeram do maná, mas morreram no deserto. A gente aprendeu ontem que no deserto, nós precisamos de uma palavra, que foi o diferencial na vida de Caleb, que atravessa o deserto, entra em Canaã, porque ele creu e ele tinha o quê? Uma palavra. Tanto é que quando ele chega, ele diz para Josué: eu tenho uma palavra, eu estou tão forte hoje quando eu recebi a palavra. Então ontem nós aprendemos que no deserto, para a gente atravessar o deserto, basta termos uma palavra. E a gente aprendeu que Deus já nos deu uma palavra, mas nós aprendemos também que nós podemos ir à palavra todos os dias, sim ou não, gente? Para que Deus nos dê uma palavra, para que essa palavra possa nos sustentar. Se a palavra estiver firme no nosso coração, o diabo não vai distorcer essa palavra na nossa vida, e tendo uma palavra, nós vamos atravessar o deserto, vamos chegar em Canaã, para a glória do nosso Deus. Quem crê comigo aí pode dizer um glória a Deus bem forte. Quantos estão aprendendo nesse congresso? Amém ou não amém, gente? Essa palavra está trazendo mudança para a vida de vocês? Sim ou não? Sim. Então, primeira noite aprendemos sobre azeite na oração. Segunda noite nós aprendemos que a noiva, ela pode até passar pelo deserto, mas se ela está firmada em uma palavra, ela chega em Canaã. Vale um glória a Deus aí mais uma vez. E hoje eu vou pregar sobre o tema: a noiva flui no Espírito Santo. Olha que tremendo, gente. Nós aprendemos então que a noiva tem que ter azeite através da oração. A gente aprendeu que a noiva consegue atravessar o deserto quando ela tem uma palavra. Mas essa noite nós vamos aprender que a noiva, ela precisa e ela vai fluir no Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Quantos estão prontos para ouvir essa palavra hoje? Digam glória a Deus. Só de te falar o tema, você já sabe mais ou menos como que esse culto vai terminar essa noite. Tá aí?
Vê se tem alguém vivo perto de você aí essa noite. Você já pode imaginar como é que nós vamos terminar um culto essa noite, só da gente pensar no tema da palavra, porque a noiva é a igreja, nós somos a noiva, e se a gente vai fluir no Espírito Santo, pode ter certeza que Ele vai passar por aqui essa noite. Você está comigo aí para dizer um glória a Deus, amados? Prontos? Vamos para a palavra, sim ou não? Então caminha comigo essa noite. Quando a gente vai olhando para a Bíblia, a gente vai aprendendo, meus irmãos, que a gente só consegue ver o exterior das pessoas. A gente lembra, por exemplo, quando Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé, o pai de Davi, e ele vai com a missão de ungir o novo rei. Quando ele vê os irmãos, ou o irmão mais velho de Davi, forte, um homem de guerra, certamente bem aparentado, Samuel olhou para ele e pensou, certamente esse é o rei, é esse que eu vou ungir. Mas aí o Senhor falou ao coração de Samuel, o quê? Não é esse, cuidado, porque você vê o que, gente? O exterior, mas eu vejo o coração, o interior. Então a Bíblia vai ensinando para nós, que a gente até consegue ver o exterior das pessoas, mas Deus vê o coração interior. A gente chega aqui na igreja e vê essa equipe de diáconos que nós temos aqui. Esse povo bonito, né, gente? Sim ou não, gente? Dá uma olhada para eles aí, eles diáconos, a elegância ali do José, né? Os diáconos bonitos, graças a Deus, educados, sim ou não, gente? Os diáconos são assim, tão gentis, educados com a gente, bem penteados, sim ou não, né? Maquiadas. Você pode dizer um glória a Deus comigo aí por essa equipe do Corpo Diaconal. Só que a gente chega e vê eles assim bonitos, educados com a gente, e a gente só consegue ver o exterior. Às vezes a gente olha para essa equipe tão linda do Corpo Diaconal e a gente não tem ideia do que talvez eles estão passando. Quais foram as chuvas e ventos que eles enfrentaram nos últimos dias? A gente olha para eles sorrindo e às vezes a gente não imagina, a gente não tem noção do que realmente eles estão passando, do que realmente eles estão enfrentando. Às vezes a gente não tem ideia de como eles estão por dentro, por causa de algum desafio na vida, por causa de alguma situação que eles estão vivendo. A gente olha para eles, a gente chega aqui, e eles já chegaram primeiro do que nós, mas às vezes a gente olha, vê só o exterior, nós não temos noção do que eles enfrentaram para estar aqui essa noite. A gente às vezes não tem noção do que eles enfrentaram para estar aqui servindo a igreja. Por quê? Porque a gente, eu e você, só conseguimos ver o que, meus irmãos? O exterior. Mas eu vim lembrar você que apesar da gente só poder ver o exterior das pessoas, ou apesar das pessoas só poderem ver o nosso exterior, Deus é aquele que nos conhece. Deus é aquele que conhece essa equipe do Corpo Diaconal. Deus é aquele que conhece cada um de nós, e Deus sabe como é e como está o interior de cada um deles. Deus sabe como está o interior de cada um de nós, e por isso que a palavra dessa noite é uma palavra para mexer com o teu interior. A palavra de hoje é uma palavra para alcançar o interior da tua vida, porque do seu interior hoje vai fluir rios de água de água viva. Você crê? Diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Então em Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, olha comigo por favor. Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 8, quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
e saía um rio do Éden. Saía o que, gente? Um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Veja comigo que aqui a Bíblia está dizendo que quando Deus formou o jardim do Éden, Deus coloca o homem no jardim do Éden, mas o versículo de número 10 conta para nós um detalhe, que do jardim do Éden fluía um rio. Fluía o quê? O rio. Guarda isso. Guarda essa informação. A Bíblia, meus irmãos, ela nos fala da mesma coisa de várias maneiras. Às vezes a Bíblia vai apontando, ela está falando de um assunto, mas ela trata de várias maneiras o mesmo assunto. Por exemplo, Deus se apresenta na Bíblia como construtor. O Senhor, Ele se apresenta na Bíblia como construtor, mas Ele também se apresenta como o quê? Como alicerce. Sim ou não, gente? Sim. Está falando da mesma coisa de várias maneiras. Está falando do nosso Deus, que é o construtor, mas também é o alicerce. Nós, quando nos apresentamos diante de Deus como família, e quando a Bíblia nos chama de família, nos mostra como sendo família de Deus, nós então chamamos a Deus de quê? De Pai. Chamamos a Ele como Pai. Quando nós entendemos que somos servos de Deus, nós chamamos Ele de quê? Senhor. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia vai nos mostrando, para falar da mesma pessoa, de um mesmo assunto, de várias maneiras. Quando nós entendemos que Deus, Ele governa sobre a nossa vida, nós chamamos Ele de quê? De Rei. Ele é o nosso Rei. Quando nós aprendemos que nós, como igreja, somos a noiva de Cristo, então nós chamamos Ele de quê? Do noivo, de noivo. Então observa que a Bíblia, para falar do nosso Deus, ela vai falando de várias maneiras para falar de uma mesma situação, de uma mesma pessoa, e isso é interessante. E nos dias que nós estamos aqui nesse congresso, eu estou falando com vocês, e nós estamos aprendendo a importância de nós sermos noiva, porque como noiva, é a única forma que nós temos de nos tornarmos um com Ele. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, quando eu digo que Ele é o meu Rei, quando eu digo que Ele é o meu Pai, isso é importante, e a Bíblia nos coloca nesse relacionamento com Deus. Mas eu não tenho como ser um com meu Pai, eu não tenho como ser um com o Rei, eu só posso ser um se eu sou a noiva e Ele é o noivo. Então quando a igreja entende que ela é a noiva, então ela pode se tornar uma só. A noiva pode se tornar uma com Cristo, se entendemos que somos a noiva e Ele é o noivo. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Então quando isso acontece, nós temos esse entendimento que a gente é noiva e podemos nos tornar um com Ele. Isso não é um peso para nós. Então esse relacionamento não é um relacionamento pesado, muito pelo contrário, é um relacionamento leve. Eu entendo que eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Você diz um glória a Deus comigo essa noite por essa palavra? Então essa relação é a mesma relação de marido e esposa. No casamento, o homem se torna um com sua mulher, sim ou não, gente? O marido se torna um com a sua esposa, a esposa se torna uma com o seu marido. Isso acontece no casamento. Se eu penso então nisso, no meu casamento, se eu trago esse entendimento para o casamento, que eu sou um com a minha esposa, que eu como noiva, como igreja, sou um com Cristo, se eu trago esse entendimento para o meu casamento, então o meu cuidado com a minha esposa vai se tornar ainda mais forte. Todo homem ou todo marido precisa aplicar isso para a sua vida, precisa aplicar isso para o seu coração, até porque a Bíblia diz que nós, os maridos, devemos amar a esposa como Cristo amou o quê? A igreja. Por quê? Porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e diz: o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e por ela ele se entregou. Quem está comigo aqui pode dizer um glória a Deus? Então,
nós podemos entender a relação da igreja com Cristo quando nós imaginamos a relação de um marido e esposa, que se torna um. A Bíblia diz que o homem vai se unir à sua esposa e ambos tornarão-se o quê? Uma só carne. Então a igreja se torna uma com Cristo, quando nós entendemos que a igreja é a sua noiva. Você está me entendendo até aqui? Quando agora olhamos para Adão e Eva, porque eu citei aqui o texto de Gênesis, e nessa relação de marido e esposa, quando nós olhamos para a Bíblia, a relação Eva e Adão, Eva cometeu o pecado quando ela olha para a árvore e ela fica ali desejando a árvore. Falei disso ontem. A serpente vem, distorce a palavra, convence Eva e ela é a primeira a pegar, ela é a primeira a comer e depois leva para o seu marido. Agora olha que coisa, quando Eva toma do fruto e come, ela peca. Quando Adão come, também ele peca. Mas tem algo interessante, porque nessa relação os dois pecaram, mas o marido se torna culpado em lugar da esposa. Adão se torna culpado no lugar de Eva. Ele assume a responsabilidade da culpa. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz que por um só homem o pecado entrou. Observe que em Gênesis, Adão e Eva, os dois cometeram erro, os dois pecaram, mas todo o restante da Bíblia trata como o pecado de Adão, do primeiro homem. E Romanos 5,12, o apóstolo Paulo está dizendo, por causa do pecado de um homem, Adão, por causa do erro de um homem, o pecado entrou no mundo. Ou seja, o casal, a esposa também cometeu o pecado, mas o marido assume a culpa no lugar da sua esposa. Adão se tornou culpado sozinho pelo pecado do casal. Então o que é isso? Isso é o amor do marido. E isso deve ser aplicado num casamento. O amor do marido pela esposa é aquele que leva o peso da culpa para guardar a esposa amada. E a gente pode ver isso quando? Nós podemos ver isso em Jesus. Por que nós podemos ver isso em Jesus? Porque nós, a igreja, a noiva, erramos. Nós, a igreja, a noiva, pecamos. Mas Jesus, como noivo, o que Jesus fez? Ele tomou a culpa no nosso lugar. E ele vai à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele morre, ele entrega a vida, ele derrama o sangue, ele se torna sacrifício, ele leva sobre ele o peso dos nossos pecados, porque ele morre no nosso lugar. É o noivo que assume a responsabilidade do erro da noiva. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Então caminha comigo. Deus, quando criou Adão, Deus viu que Adão estava só, o homem estava só. E Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher, uma ajudadora, uma auxiliadora. Então quando Deus cria a mulher, Deus cria a mulher para completar o homem, para completar a sua obra. E tudo isso é um anúncio de algo que iria acontecer lá na frente. Quando Deus está criando a mulher para ser a auxiliadora, completar o homem, Ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só, e Ele então cria a mulher. Isso é um apontamento para o que iria acontecer no Novo Testamento, na relação entre Cristo e a igreja, sendo a noiva. Então o relacionamento que mais nos aproxima do relacionamento de Cristo e a igreja é o casamento, é o relacionamento do casamento. Para eu entender um pouco dessa relação da igreja com Cristo, eu consigo compreender melhor quando eu olho para o casamento, quando eu olho para o meu casamento, quando você olha para o seu casamento, para um casamento onde o marido e a esposa se tornam um, onde um completa o outro. Quem está entendendo até aqui, meus irmãos, diz amém? Então, se eu falo de casamento, a gente tem a sombra do casamento da igreja com Jesus, que vai acontecer com a vinda dele, que vai acontecer quando chegar o tempo das bodas do Cordeiro, do casamento da igreja, da noiva com Cristo. A sombra disso está lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva. Então olha que coisa interessante,
Se eu vejo a sombra em Adão e Eva, é porque algo está sendo representado ali. A Bíblia vai fazendo sempre apontamentos para nós. Algumas coisas vão acontecendo na Bíblia, mas são sombras daquilo que vai ser revelado. São sombras daquilo que vai acontecer. Eva e Adão, quando se casam, quem realiza aquele primeiro casamento é o próprio Deus que realiza aquele casamento. Eva ali, ela representa quem? Ela representa a igreja. Adão representa quem? Ele representa Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, o Adão do jardim do Éden, mas o último Adão, que é Cristo, ele não pecou, ele é a alma vivificante. Se no primeiro Adão todos nós morremos por causa do pecado, no último Adão, que é Cristo, nele nós temos vida. Então a Bíblia nos mostra muitas coisas, irmãos, por sombras, apontamentos. Então quando eu olho o casamento de Adão e Eva em Gênesis, é um apontamento para o que vai acontecer na bodas do Cordeiro, do casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo. É como uma construtora que vai vender um grande edifício, vai vender vários apartamentos num prédio. E antes então dessa construtora fazer o prédio e ter os apartamentos, o que essa construtora faz? Ela faz um modelo. Ela faz ali um pequeno apartamento, como se fosse um molde, às vezes até dentro de um container, e ali ela enfeita, ela coloca os móveis de como seria o apartamento. Ainda não é um apartamento, mas ela faz ali um molde. E ali o cliente, ele chega, ele entra dentro daquele lugar, e ele se sente como já pudesse estar no apartamento. E ali ele olha como é que vai ser o tamanho da sala, ele olha como é que vai ser o tamanho do banheiro, ele olha, ele tem até uma noção do tamanho da cama que dá para colocar no quarto. Ali não é um apartamento, é uma sombra, é um apontamento para aquilo que vai acontecer. Você me entende, irmãos? É como alguém chegando, vindo de Belo Horizonte para cá, para Santa Luzia, ou vindo de João Elevade para cá. Se você está vindo de João Elevade para cá, você vai encontrar algumas placas dizendo tantos quilômetros para Santa Luzia. A placa não é Santa Luzia, ela aponta para a cidade. Quando você chega, está escrito assim, bem-vindo em Santa Luzia. A placa não é a cidade, ela aponta para a cidade. Muitas coisas na Bíblia estão apontando para algo. Estão apontando para quem? Para o Cordeiro, apontando para Jesus. João Batista, quando está batizando, pensaram que ele era o Messias, pensaram que ele era Jesus, mas ele disse, não, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele é aquele que apontava o caminho para Jesus. Então quando Jesus vem, ele diz assim, olha, eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo. E quando Jesus está caminhando, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo? Então a relação de Adão e Eva é a relação que mostra para nós o casamento entre homem e mulher. E o que é isso? É sombra, é o apontamento de como será o casamento entre Cristo e a igreja, a sua noiva, onde assim como Adão e Eva se tornaram um, assim como quando eu casei com a Dani, nos tornamos um, assim também Cristo vai se tornar um com a sua igreja no dia do casamento, nas bodas do Cordeiro. Ah, será que vale um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Então a igreja, que é a noiva, ela é como a mulher que vai dar luz a outras vidas. Olha que legal. Não é um homem que dá luz, não é um homem que traz a vida num casamento, por exemplo. É quem? Quem é que dá a luz? A esposa, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, é a mulher, a esposa traz a luz, ela traz vida. E a igreja, ela é a noiva. E a noiva faz o quê? Ela traz luz a outras vidas, assim como era Eva, mulher, que deu a luz a Caim, que deu a luz a Abel. Vocês me entendem, sim ou não? Então a igreja é a noiva, é a esposa,
porque ela vai dando a luz, ela vai gerando novas pessoas, ela vai trazendo novos para dentro desse relacionamento, e vai trazendo novos membros para esse corpo. Agora, se nós como noiva, a igreja, permitimos que outro seja a nossa cabeça, sem ser Jesus, sem ser Cristo, então isso se torna uma idolatria. Então nós como igreja somos a noiva, que somos um com Cristo, mas a igreja é essa que vai trazer a luz, que vai dar luz aos outros, a mais filhos. Mas como noiva, e essa noiva que dá a luz, nós temos que ter um cabeça, assim como a Bíblia diz, que o marido é a cabeça da mulher, sim ou não, gente? Você vê que quando a Bíblia está dizendo que o marido é a cabeça da esposa, ele está apontando para o casamento aqui na terra. Mas ele, quando está dizendo que o marido é a cabeça, porque essa relação é um apontamento para a gente entender o casamento entre a igreja e o noivo. Porque quem é a cabeça da igreja? Cristo é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça da igreja. Você diz glória a Deus comigo aqui essa noite? Mas então eu e você como noiva, se a gente deixa uma outra cabeça, que não é Jesus, se a gente deixa que Satanás se torne a nossa cabeça, se torne aquele que vai nos direcionar, isso é como idolatria, porque o corpo, ele é reflexo da cabeça. Então tudo que você está vendo eu mexer, é reflexo daquilo que eu estou pensando. A minha cabeça vai dando comandos e o meu corpo vai reagindo. Então o corpo é reflexo da cabeça, a cabeça dá direção para o corpo. Então se a nossa cabeça é Satanás, então nós vamos ter atitudes de erros, atitudes que vão desagradar o noivo. Se a nossa cabeça é o inimigo, é Satanás, nós vamos ser conduzidos para o pecado. Eva, por um momento, ao invés dela deixar que Adão fosse a sua cabeça, que Adão direcionasse ela, quando ele disse, não coma do fruto, por um momento a Eva permite que Satanás se torne a cabeça dela, e Satanás diz para ela, pode comer, come do fruto, que se você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Quando ela permite que uma outra cabeça guie, que uma outra cabeça a direcione, o que acontece com Eva? Ela comete o pecado, ela erra. Então o que a gente precisa entender essa noite? Que nós como igreja, não podemos ser conduzidos por uma outra cabeça, não podemos ser conduzidos por aquilo que o mundo diz, pelas regras que o mundo diz, nós não podemos ser conduzidos por aquilo que Satanás diz, nós não podemos ser conduzidos por isso. Se somos conduzidos por essa cabeça, nós vamos errar. Nós temos que ser conduzidos pelo cabeça da igreja, e o cabeça da igreja, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O casamento começa no Éden. No jardim do Éden a gente tem o primeiro casamento. E como nós lemos no texto que eu li hoje, lá no jardim do Éden, quando acontece o primeiro casamento, a gente observa um detalhe, que no jardim do Éden flui um rio. Flui o quê? Um rio. Ele começa como um rio e ele se torna o quê? 4. E a Bíblia diz que esse rio que flui do Éden, ele vai regar toda a terra. Preste atenção e nós vamos chegar. Esse rio também é sombra, é apontamento, está dizendo algo para nós. Quando esse rio que sai do Éden, ele flui do Éden, ele está regando toda a terra, ele está regando toda aquela região. Então preste atenção, em Gênesis, no jardim do Éden, quando tem o primeiro casamento, do Éden flui um rio. Do Éden flui o quê? O rio. Se a gente caminha um pouco, a gente chega em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. E em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que do templo flui também águas. Flui um rio, sim ou não, gente? E o rio flui, e ele vai fluindo, e aí Ezequiel começa a andar, a Bíblia diz que as águas batem no tornozelos, as águas vão subindo, sim ou não? Bate na cintura, daí a pouco ele tem que nadar. Ou seja, fala também de um rio que agora flui do templo.
Se a gente continua caminhando, nós vamos perceber que agora vem o Espírito Santo e ele vai fluir nas nossas vidas. Quando chega no Novo Testamento, Jesus encontra com a mulher samaritana, e Jesus diz para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará dentro dele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Em Gênesis tem um rio que flui do jardim do Éden. Em Ezequiel há um rio que flui do templo. No Novo Testamento, em Jesus está dizendo para a mulher samaritana: de você pode fluir o quê? Um rio de águas vivas. Quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 21, não precisa de abrir, o versículo de número 1, capítulo 22, versículo 1, Apocalipse diz que do trono de Deus, na Nova Jerusalém, flui um rio de vida. Perceba uma coisa então, desde o início de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai mostrando para nós que flui um rio. Olha que coisa interessante. Em Gênesis, no Éden, há um rio que flui. Em Ezequiel, há um rio que flui também do templo. E ali em Jesus, há um rio que vai fluir da mulher samaritana. E em Apocalipse, na Nova Jerusalém, há também um rio que flui. Agora olha que coisa interessante. Quando Jesus diz para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, vai fluir água viva de dentro de você, do seu interior. A mulher samaritana, ela acredita naquela palavra, ela toma posse daquela palavra, ela acredita que dela agora vai fluir um rio de água viva do seu interior. Já em Apocalipse, quando João, o apóstolo João, está tendo uma visão da Nova Jerusalém, e amanhã de manhã eu vou falar sobre a Nova Jerusalém. Quando ele está tendo uma visão da Nova Jerusalém, o que ele vê na Nova Jerusalém? Ele vê que da Nova Jerusalém flui rios de águas vivas. Você diz um amém comigo, amados? Isso é um apontamento, está dizendo o que para nós? Isso está nos mostrando que se em Gênesis há um rio que flui, que se em Ezequiel há um rio que flui do templo, que se em Jesus há um rio que flui da mulher samaritana, se na Nova Jerusalém há um rio que flui, isso está dizendo para nós que a igreja precisa fluir no rio de água viva. Isso está dizendo para nós que da igreja vai fluir um rio de água viva que vai sarar a terra. O rio que rega a terra em Gênesis, ele sai do Éden. O rio que em Ezequiel, o rio de Ezequiel diz que por onde as águas passavam iam brotando, sim ou não, gente? Ia voltando, tornar a vida. Ou seja, o rio que flui de nós é um rio que traz vida por onde ele passa. Então a igreja, que é a noiva de Jesus, está hoje na terra, nesse mundo caótico, mas é da igreja que vai fluir rio de vida para sarar a terra. Quando eu e você abrimos a boca e liberamos uma palavra de vida, flui de dentro de nós palavras de vida, flui de dentro de nós um rio que alimenta a vida de outros. Você diz um glória a Deus aqui essa noite? Por quê? Porque você é uma fonte de água viva. Você está entendendo essa noite, sim ou não, queridos? De dentro de você pode fluir rios de águas vivas. Olha essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: meu irmão, você é uma fonte de água viva. Quando o rio flui, olha para mim, quando o rio flui, e esse rio é o Espírito Santo, quando ele flui, presta atenção, quando o rio está fluindo, fala de correnteza, sim ou não? Ele flui, é um rio que está em movimento. Me ajuda a pregar, um rio que está o quê? Em movimento. À medida que a água flui da igreja, olha isso. À medida que as águas vão fluindo, à medida que as águas vão caminhando, vão aparecendo pedras preciosas. Se você imagina um rio comum,
que tem uma correnteza, um rio que está sempre fluindo, com a correnteza das águas, à medida que as águas vão passando, e vai passando as águas, vai fluindo as águas, o que acontece? Pedras que estão atoladas em lamas, pedras que estão cobertas de lamas no fundo do rio, à medida que a água vai passando, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e a água corrente, ela vai passando, o que acontece? Aquelas pedras que estão ali atoladas na lama, elas vão sendo lavadas, a lama vai sendo levada embora, sim ou não, gente? A sujeira vai sendo levada embora, e à medida que a água vai fluindo, aquela pedra que estava lá dentro, ela vai sendo encontrada, ela vai sendo descoberta. Ou seja, como é que a gente aplica isso para a igreja? O rio que flui da igreja é o rio que vai fluindo sobre a terra e vai descobrindo novas pedras, pedras preciosas. Quem são essas pedras preciosas? São as pessoas que estão lá fora. Então, à medida que a água vai fluindo, as pessoas que estão lá fora, que hoje estão enterradas na lama do pecado, que estão afundadas na lama do pecado, que estão escondidas na lama do pecado, se a igreja parar de fluir, se de você parar de fluir, essas pessoas vão continuar atoladas no pecado. Mas se a igreja entende que de Gênesis tem um rio que flui, em Ezequiel tem um rio que flui, no Novo Testamento tem um rio que flui, na Nova Jerusalém tem um rio que flui, o que isso quer dizer? Que a igreja tem que deixar o rio fluir, tem que deixar o Espírito fluir, tem que deixar as águas fluir, porque à medida que vai fluindo as águas da igreja, à medida que vai fluindo isso, vai sendo descobertas essas pedras que estão atoladas na lama, essas pessoas que estão atoladas no pecado, o pecado vai sendo tirado da vida delas e vão sendo descobertas, à medida que de você flui a água da vida, no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, seja onde for, as pessoas que você ama, pessoas que estão atoladas no pecado, mas são pedras preciosas, só estão atoladas no pecado hoje, mas se você deixar fluir o Espírito da tua vida, se você deixar as águas de Deus fluir na tua vida, essas águas vão passando na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu filho, na vida da sua família, que hoje está atolado na lama, hoje está escondido na lama, mas se a água fluir de você, vai lavando, vai lavando, vai lavando, e de repente uma nova pedra preciosa vai surgir. Do que é feito a Nova Jerusalém? Vou dizer amanhã, a Nova Jerusalém é feita de pedras preciosas. Mas quem é que descobre as pedras preciosas? A igreja, quando ela deixa o rio. Me ajuda, quando ela deixa o rio? Quando ela deixa o rio fluir. Você está onde está no seu trabalho, para que lá você seja uma fonte de água. Flua no teu trabalho, flua na tua casa, flua na vida do teu marido, flua na vida da tua esposa, seja uma fonte de água na vida do seu filho. Para quê? Porque enquanto vai saindo água de você, enquanto a água da vida vai passando, Deus vai descobrindo pedras preciosas, meus irmãos. Você crê? Por isso que talvez alguém que você ama hoje é considerado uma pedra atolada na lama, mas amanhã essa pessoa pode ser considerada uma pedra preciosa. Por quê? Porque de você, me ajuda, porque de você fluiu. As pedras vão aparecendo, à medida que o rio vai fluindo, as pedras vão surgindo. E que pedras são essas? As novas pessoas. Por isso que eu disse que a igreja é a noiva, é a esposa, e é a esposa que traz à luz a novos filhos. Quem está entendendo, igreja? E como é que a igreja traz à luz a novos filhos? Quando ela deixa fluir o rio do Espírito Santo. O melhor exemplo é a mulher samaritana, porque Jesus disse para ela: vai fluir de você rios de água viva. Ela acreditou.
E aí então o que ela fez? Ela voltou correndo para a cidade de Samaria. E ela foi indo nas pessoas que eram pedras brutas, que eram pedras atoladas na lama, que eram pedras escondidas. Mas a mulher samaritana foi até eles e disse para eles: vinde, vede, eu conheci um homem que me disse todas as coisas. Vinde conhecer, olha, eu conheci alguém que disse tudo que eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo. O que a mulher samaritana estava fazendo? Fluindo na vida daquelas pessoas, fluindo na vida daquelas pedras que estavam atoladas, e ela foi fluindo, de repente eles disseram assim: olha, nós queremos ir lá ver ele, nós queremos conhecer esse Jesus. E a Bíblia diz que a cidade toda foi conhecer Jesus, e quando eles conheceram Jesus, eles disseram para ela: olha, não é mais pelo que você falou, não é mais pela água que fluiu de você, mas agora nós estamos crendo por aquilo que vemos. Ou seja, eles estão dizendo: olha, não é mais você fluiu sobre nós, mas agora somos nós que vamos fluir na vida de outros. É tempo de você deixar fluir de dentro de você a água da vida. O rio que está dentro de você tem que fluir. Deixa eu ouvir um amém aqui, meus irmãos. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 7? João capítulo de número 7, versículo 37. Estou quase terminando para a gente orar. João capítulo 7, o versículo de número 37. Olha o que diz: e no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem o quê? Sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E ele disse isso a respeito de quê? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus está dizendo aqui em João 37, quem acredita nele, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo se torna dentro de nós um rio de água viva. Deixa eu ouvir um glória a Deus dos crentes aqui essa noite. Então qual é a mensagem de hoje? Qual é a mensagem dessa noite? A mensagem de hoje é: você que é a noiva de Jesus, você foi chamada para que de você flua o Espírito Santo. Que água é essa da vida? É o Espírito Santo. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais água da vida vai fluir de dentro de você. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, menos carnal você será. Se você é menos carnal, quando você abrir tua boca, você não vai abrir boca para contar piadinha imoral, você não vai abrir boca para murmurar, você não vai abrir boca para colocar apelido no fulano, você não vai abrir boca para debochar disso, você não vai abrir boca para reclamar do governo, você não vai abrir boca para reclamar das coisas dessa terra, você não vai abrir boca para falar mal do outro, você não vai abrir boca para fazer fofoca, você não vai abrir boca para amaldiçoar o seu patrão, você não vai abrir boca para amaldiçoar o seu filho, você não vai abrir boca para amaldiçoar o seu marido, você não vai abrir a boca para amaldiçoar a sua esposa. Se você é cheio do Espírito Santo, quando você abrir tua boca, vai sair palavras de vida, palavras de salvação, palavras de transformação, palavras de esperança, palavras de milagre, palavras que vai transformar a vida dos outros. Se você é cheio do Espírito Santo, você chega num lugar, tem uma confusão, mas quando você abre a boca, de dentro de você flui paz, flui vida na vida dos outros. Ou seja, Igreja Batista Vida, noiva de Jesus, nós fomos chamados para que de dentro de nós flua a água da vida. Vou terminar. Jesus, após ter ressuscitado, Jesus encontrou os discípulos. E quando Jesus entra onde os discípulos estão, em João capítulo 20, Jesus diz para eles: vão e façam discípulos, vão, pregue o Evangelho. E Jesus termina dizendo assim para eles: sejam cheios do Espírito Santo.
Jesus diz: vão para pregar. O que é ir para pregar? É ir para fluir. Fluir o quê? Vou fluir o quê? Cada um tem aquilo, cada um dá aquilo que tem. O que a gente tem para oferecer? Quando Pedro está indo para o templo, e ali tem um paralítico que está na porta do templo, na porta chamada Formosa, e ele pede uma esmola, e Pedro diz para ele: esmola eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Jesus está nos chamando para a gente ser cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, do seu interior, apesar de ter talvez enfrentando problemas, apesar de estar vivendo talvez dias difíceis, então por isso que a gente chega aqui e olha para esses diáconos lindos, às vezes estão atravessando dias difíceis, mas a gente chega perto deles, eles têm um sorriso, eles têm uma palavra, eles têm um abraço, eles têm algo para dizer, porque de dentro deles, o que flui não é o problema. Às vezes eu estou pregando aqui, você não sabe qual é o problema que a gente talvez está enfrentando. Quantas vezes pregando aqui, família internada, situação difícil, mas eu não fui chamado para fluir problema, eu não fui chamado para fluir as minhas dificuldades, eu fui chamado para fluir a água da vida, porque quando eu estou fluindo a água da vida, essa água também me lava por dentro. Quando a gente é chamado para fluir, quanto mais a gente deixa fluir o Espírito de Deus na nossa vida, mais a gente também vai sendo renovado. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Um rio muito parado, ele fica sujo, mas quanto mais o rio é de água corrente, mais limpo ele é, ou não? Porque a água flui. Você é uma fonte, você não é uma represa, você é uma fonte. Deixa fluir o que Deus tem na tua vida, deixa fluir o Espírito de Deus na tua vida, porque se você deixar fluir, Ele vai sarar o seu interior. Por isso que eu disse no início da minha mensagem, que talvez ninguém sabe o que está acontecendo dentro do seu interior, mas Jesus sabe, mas é por isso que Ele diz que quem crê do interior, vai fluir o que? Rios de água. Eu quero orar com você essa noite. A noiva tem azeite, a noiva tem uma palavra, e a noiva flui no Espírito Santo. Diz comigo: a noiva tem azeite, a noiva tem uma palavra, e que mais? A noiva o quê? Flui no Espírito Santo. Quantos recebem essa palavra? Eu quero orar com você essa noite. E qual é a oração que nós vamos fazer hoje? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para fluir. Então aqui a gente é cheio. Quando termina o culto, você vai embora para casa. Você vai para casa, vai para o trabalho. Amanhã de manhã vai para o trabalho, vai para casa, na escola, vai andar, vai fazer as coisas que nós temos. A gente se espalha. Se espalha para quê? Para fluir. Porque quando você lá no seu trabalho está fluindo, vai levantar, vai descobrir pedras preciosas que estão lá. Na sua casa você vai fluindo, vai descobrir pedras preciosas que estão lá na tua casa. E quando essas pedras preciosas forem descobertas, o Espírito Santo vai trazê-las para cá. E aqui elas vão ser cheias do Espírito Santo também, para que elas também possam sair daqui como fonte da água da vida, para a gente fluir na vida de outros. Você está comigo aqui essa noite?